A morte é o único final para a vilã. Capítulo 119. Eu estou surtando. Por causa das palavras desse homem, eu fiquei boquiaberta. Será que ele viu aquilo tudo? Meu rosto estava mais vermelho que nunca. Ao mesmo tempo, a repentina rajada de vento bem forte e a voz grossa do coelho de pano povoaram a minha mente. Bem, hoje. Isso só é possível na magia de comunicação animal, porque eu posso sentir os 5 sentidos do animal de um jeito meio estranho. Porém, com objetos inanimados isso é impossível. Mesmo assim, quando ele mandou o coelho, eu esbocei todos os tipos de reações possíveis. Não conseguia decidir se eu ria ou chorava com essas palavras dele. Fiquei pensando em como mandar a mensagem sem assustar muito você e logo eu lembrei do lenço encantado. Eu tive que contar com a mana restante que ele tinha, mas felizmente a mensagem foi entregue. Porém temos que admitir que era bizarro pensar em um lenço que levanta a cabeça e emite um som que mais parece voz de um homem. Mas se eu disser isso agora, vou estar confirmando que realmente estava super assustada que até gritei e tremi. Me recompus por um momento e logo disse: então, por falar nisso, eu gostaria de devolver isso a você. Cuidadosamente, eu lhe dei o lenço em forma de coelho. Felizmente, a forma não se alterou muito depois que eu apertei ele de susto antes. Enquanto eu colocava o coelho na mesa, Winter permaneceu em silêncio por um momento, só olhando para o pano. Fiquei surpresa ao ver ele assim. Eu disse sem hesitar: espero que possamos manter contato através de correspondência se isso for possível. Se você ficar me mandando mensagens assim desse jeito toda vez, é capaz de eu morrer de um ataque cardíaco brevemente. Winter, que ouviu o que eu disse, vagarosamente levantou a cabeça. Os olhos ultramarinos, que estavam visíveis de novo, estremeceram. Por isso que eu estava dizendo aquilo. Você está pensando em assinar um contrato comigo, não é mesmo? Posso aceitá-lo? Eu fiquei confusa com suas palavras. Então você me chamou aqui só para assinar o contrato, mas por que ele pediu para eu vir pessoalmente? Uma pergunta antes de falarmos sobre o contrato. Eu fui direto ao ponto. Como você sabia que eu era a dona da mina de esmeraldas? Quando eu perguntei diretamente isso, os olhos dele arregalaram através do buraco da máscara. Eu tinha as minhas suspeitas, mas não importa o quanto eu pensasse, eu estava relutante em acreditar nisso. Por acaso, você andou me espionando? Ou, não quero acreditar que você usou isso para me espionar, não é? Você está falando de escutar às escondidas? Winter ficou sem reação diante da minha suspeita e se mostrou estar bastante desconcertado com isso. E eu estava pensando: será que eu exagerei? Mas era melhor esclarecer tudo isso logo. Meu Deus, senhorita. Winter disse, dando um suspiro desapontado e tocando em sua própria testa. Não há mágica suficiente sobrando aqui para poder ser usada em uma complexa magia de escuta. Veja. Ao dizer isso, ele golpeou o coelho com o anel em sua mão. Por um momento, ele manteve a sua forma, mas logo depois se desfez como se fosse mentira e virou um lenço comum todo amassado. A mensagem de hoje mal foi entregue usando uma onda de mana. Você não ouviu um monte de ruído quando eu estava mandando a mensagem para você? Eu ouvi. Eu estava em silêncio. Além do mais, colocar escutas é um ato criminoso. Se você tem algumas dúvidas, pode voltar para sua casa e checar com um dos magos de sua família. Essa acusação devastadora parecia que foi muito injusta. Apesar dele parecer ser um mago excêntrico e suspeito, não significava que ele era louco. Tudo bem se isso não aconteceu. Eu respondi ligeiramente envergonhada. Então dessa vez, por trás da máscara de coelho, os olhos daquele homem ficaram obscuros. Desde a última vez, parece que você pensa que esse lugar está ligado com magia negra. Estou só lhe informando o óbvio, senhorita. Eu não fiz nada de errado. Me senti tão encurralada, que meu estômago revirava de nervosismo. Mas parece que as minhas suspeitas estavam certas. Enquanto eu estava ocupada olhando para o chão, tentando acalmar meus nervos, Winter abriu a boca para poder resolver a minha curiosidade. Quando vi seu pai na competição de caça, ele estava todo orgulhoso quando me falou que umas pedras preciosas de alta qualidade haviam saído da mina de esmeraldas na parte sudeste do país. Franzi o senho diante desse comentário. O Duque? Recapitulando, o Duque e o Winter foram amigáveis um com o outro na cerimônia de caça.
Parecia que eles estavam conversando. Eles são amigos? Winter baixou a cabeça e continuou falando calmamente. Claro que pensei que todo esse processo seria feito pelo magos da família Eckhart, mas um tempo depois, enquanto eu estava indo e voltando da casa de leilão, eu vi um dos mordomos da sua casa. Ele parecia estar procurando um comprador e por isso eu presumi que o proprietário da mina tinha mudado. Se fosse o seu pai ou um dos seus irmãos, não estariam procurando um comprador de fora. Ele disse que viu o mordomo trabalhando como meu representante e percebeu tudo. Fiquei absolutamente pasma com a sua observação. Ele deve ser um aristocrata de alto escalão, que possui laços suficientes com o duque para conhecer a cara do mordomo. Foi uma informação nunca dita antes no jogo. Depois dessa explicação plausível, eu balancei a cabeça e fiz a seguinte pergunta. Mas por que eu? Eu estou curiosa para saber por que você está assinando contrato comigo, já que você não lida com joias. Na verdade, foi isso que realmente me deixou curiosa. Bem, isso é. Ele molhou os lábios. Eu acho que paguei a minha dívida. Eu fiquei surpresa com essa desculpa usual dele, então eu rapidamente o bloqueei. Nesse momento, por trás da máscara, uma pequena risada, que mais parecia vir de um sorriso, ecoou. Senhorita, você é realmente lenta para certas coisas. Eu vagarosamente arregalei os olhos diante das palavras dele. O Marquês é realmente bom em perceber as coisas todas as vezes. Isso foi uma coisa que eu disse a ele outro dia enquanto ele estava me dando uma resposta. Talvez esse tipo de situação aconteça com frequência porque estamos sempre falando de modo indireto um com o outro. Todas as vezes Winter e eu parecemos cumprimentar um ao outro apropriadamente e retornar as palavras um do outro. Mas isso não parecia ser algo muito desagradável. Quando percebi que isso estava passando pela minha cabeça, me senti muito estranha. Não sei se ele virá e me matará no futuro próximo. Mas quando eu o encontrei, um alarme soou dentro de mim. Winter também está me tratando de jeito estranho? Minha cabeça ficou confusa. Eu olhei para a máscara de coelho e comecei a pensar a respeito. Depois de um tempo. Posso falar com você sem rodeios, então? De repente, ele olhou fixo para mim. Estou fazendo isso, porque estou interessado em você. Eu só entendi o que ele disse um tempo depois. O quê? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pensamentos e valores você tem? Eu fiquei pensando que tipo de pessoa você seria, baseado no jeito como você age. Mas a única forma que eu tinha para fazer contato com a senhorita era um contrato com a mina. No momento em que ele terminou de falar ordenadamente, meus olhos já tinham se movido de seus olhos para o topo de sua cabeça. Uma barra roxo vívido. O que é isso? O roxo é a cor do amor? Eu não sabia nada sobre encontros e namoros. Mas isso não chegava a ponto de eu não saber dizer que havia um certo crush por parte do Eclise com aquela barra vermelho escuro ou do rosa claro resmungão. Mas mesmo eu não sabendo exatamente o que as cores significavam, não era exagerado dizer que roxo é amor? Ou ele é só um pervertido? Um pensamento arrepiante me ocorreu, por isso eu perguntei. Bem, então foi por isso que você ficou curioso? Sou uma pessoa que coleta, compra e vende informações. Winter respondeu sem hesitar como se estivesse preparado para essa pergunta. Pensei que sabia bastante sobre as pessoas. Mas me enganei, porque eu não sei que tipo de pessoa você é. Quanto mais eu escutava sua resposta, mais eu ficava confusa. Porque ele não sabia que tipo de pessoa eu era. Eu perguntei com cara de quem não conseguia entender o que estava acontecendo. E se você descobrir? Vai fazer alguma diferença? Talvez sim, talvez não. Foi uma resposta ambígua. Ele adicionou: os magos são curiosos por natureza, mas não estou exigindo que você satisfaça a minha curiosidade. Mas mesmo que esse não seja um contrato usual para mim, eu ouvi que você não seria exigente com quem fosse escolhido. Você vai voltar atrás na sua palavra? Eu franzi a cara. É uma ameaça? É uma proposta. O canto dos olhos dele se inclinaram maliciosamente. Eu caí na risada por causa da perplexidade. Felizmente, ele voltou ao assunto principal depois de uma desculpa ridícula. Não toquei nas joias, porque elas poderiam facilmente voltar ao mercado. Não existe feiticeiro no Império que possa colocar magia poderosa como eu nas gemas e ainda garantir que as chances de falhas durante esse processo sejam as menores possíveis. Isso foi uma fala que emanava uma grande confiança. Eu olhei para ele com espanto.
Quanto mais puros os minerais, mais difícil se torna colocar magia neles. Isso porque havia uma grande probabilidade de que os minerais se desnaturassem ou se quebrassem durante o processamento. Portanto, mesmo que o mago encontre um lugar que venda gemas boas e assine um contrato, isso não leva imediatamente ao início das vendas. Seria na verdade um atalho para a falência se todas as pedras extraídas fossem quebradas. Mas como se eu não soubesse de tal coisa, Winter falou de uma forma muito digna. Se me deixar processar e distribuir essas pedras brutas, obterá o melhor desempenho em pouco tempo, mais rápido que qualquer outro lugar. Então, deixe comigo, senhorita.